Se você é um fã de super-heróis, e especialmente os da DC, é bem provável que você tenha ouvido falar da Piada Mortal, uma das histórias mais influentes e reconhecidas da longa mitologia do Batman, e que redefiniu o modo como enxergamos a relação do Cavaleiro das Trevas com seu maior rival, Coringa. A Piada Mortal foi publicada em 1988, escrita pelo mago dos quadrinhos Alan Moore e ilustrada pelo lendário Brian Bolland. A história nos apresenta mais um dos clássicos esquemas do Coringa, mas dessa vez há uma motivação bem peculiar por trás de seus crimes. O palhaço quer provar que basta apenas um dia ruim para tornar o mais são dos homens em um lunático tão perigoso quanto ele. A Piada Mortal é um clássico definitivo, e ela mudou muito a forma como a editora e os fãs enxergavam os personagens. Por isso, se você é um novato na mitologia do Batman, ou até se você tem muito conhecimento dele em outras mídias, porém não lê muitos quadrinhos, eu acho que é uma leitura muito interessante. Ela é bem curta, fácil de acessar na internet, e vai agregar bastante ao seu conhecimento sobre Batman e Coringa. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. Vocês também devem saber que existe uma adaptação para a animação dessa história. A questão é que eu fiquei louco. A verdade é que essa adaptação animada foi muito polêmica. Apesar de ter uma recepção um pouco melhor aqui no Brasil, ela foi massacrada não só pela crítica, mas muito pelos fãs gringos. Canais como a Batcaverna já fizeram análises dessa animação, e explicaram sobre os milhares de defeitos. No geral, eu não diria que é inassistível, mas ela tem muitos problemas e é muito inferior à versão original, além de ser muito mais longa. Se você quer ter a melhor experiência com essa história, é muito melhor você ir atrás do quadrinho original. Ele é excelente, tem uma arte de encher os olhos e uma escrita maravilhosa. Enfim, eu poderia passar o dia inteiro falando sobre essa história. Ela é muito boa, eu adoro, e é cheia de detalhes e coisas interessantes para falar, mesmo tantos anos depois. Porém, se você viu o título e a thumb, você sabe que nós queremos focar em uma parte bem específica nesse vídeo, o final. E como uma parte colossal dos fãs não compreende esse final e acaba caindo em um mito, uma teoria muito popular que se espalhou por aí. A teoria de que no final da Piada Mortal, o Batman mata o Coringa, quebrando seu pescoço. Mas por aí eu acho que nós vamos adiantando. Então fique comigo e eu vou te explicar tudo isso depois da vinheta. Para contextualizar essa situação, vamos recapitular o final da Piada Mortal. Após um violento confronto, Batman encurrala o Coringa em seu parque de diversões. O vilão aceita a derrota e se prepara para a iminente surra, mas o Batman tem algo diferente para dizer. Ele oferece uma última chance para o Coringa. Ele afirma que da mesma forma que um dia ruim desfigurou a sua vida, o mesmo aconteceu com o Batman, e que eles poderiam trabalhar juntos para reabilitar o Coringa. O vilão reflete na proposta, mas recusa, afirmando que é tarde demais. Ele então começa a rir e conta uma icônica piada. Olha só, é engraçado. Isso me lembra de uma piada. Era uma vez dois caras presos juntos num manicômio. E uma noite decidiram que não gostavam mais de lá e decidiram fugir. Eles subiram até o terraço e lá do outro lado de um pequeno vão viram os telhados de toda a cidade, viram toda a liberdade. O primeiro cara pulou pro outro lado sem problemas, mas o amigo, não mesmo, ficou com medo de cair. Então o primeiro cara teve uma ideia. Ele disse, aí, eu tenho uma lanterna aqui. Eu posso iluminar o vão entre os prédios e você atravessa pela luz e vem até aqui. Mas o segundo cara disse, você pensa que eu sou o quê? Louco? Você vai apagar quando eu chegar na metade. Ao fim da piada, os dois começam a rir. Batman coloca suas mãos nos ombros do Coringa, se apoiando. Os dois lentamente deixam os quadros da HQ, que agora focam nas poças geradas pela chuva. O Coringa para então de rir. Apenas a risada do Batman continua. O último quadro foca em uma única poça de chuva. Ninguém mais está rindo. Me desculpe.
E com um final tão ambíguo, é natural que muitas dúvidas surgissem sobre o desfecho dessa história. Mas acontece que essa teoria foi realmente ganhar força em 2013, quando o lendário escritor Grant Morrison afirmou em um podcast com Kevin Smith que aquela era sua interpretação do clássico. Ele realmente acreditava que no final da história, o Batman quebrava o pescoço do Coringa após ouvir a piada. Mas afinal, vocês devem estar se perguntando, tem algum elemento nessa história que nos ajude a explicar esse final e conseguir um desfecho satisfatório na questão do Batman ter matado ou não o Coringa? Com certeza. A resposta desse enigma pode ser encontrada ao analisar a arte do quadrinho. Como pontuado pelo canal Charles do John em um vídeo antigo sobre essa HQ, a história usa de uma prática chamada raccord. É um conceito cinematográfico que se baseia em criar uma conexão entre as cenas. Um ótimo exemplo é essa cena que eu estou mostrando, na qual vemos o reflexo do Coringa nos dias presentes e a HQ então corta para o reflexo do Coringa no dia de seu acidente. Nesse momento, vocês devem estar pensando, beleza, isso é um detalhe legal, mas o que isso tem a ver com o final da história? No que isso acrescenta? Em tudo, meu caro espectador. Porque acontece que o final e o começo da HQ também usam de um raccord. Um pouco diferente do resto, porque em vez de ser uma cena que alude a outra, o primeiro e o último quadro da HQ são o mesmo quadro, detalhe por detalhe, a mesma poça de chuva. O que isso poderia significar? Bem, eu acho que é bem simples. Isso mostra uma estrutura cíclica à história. Isso significa que o ciclo de combates entre o Batman e o Coringa é um loop. Não terminou ainda, não tem fim. Mesmo após tanta tragédia, o ciclo vai recomeçar, sempre no mesmo ponto. Batman quer uma solução pacífica para o conflito, resolver sem mais mortes, enquanto o Coringa vai continuar a escapar e trazer mais dor na tentativa de matar ou ser morto pelo Batman. Isso reflete muito da natureza dos quadrinhos e dos super-heróis e super-vilões como um todo. Eles estão presos nesse ciclo, eles não podem sair, porque se um personagem é muito popular, ele nunca vai estar morto para sempre. Batman e Coringa vão lutar por toda a eternidade. Esse é o intuito do quadrinho. Os dois riem porque eles percebem a natureza cômica da existência deles, como que tudo isso é sem sentido. E eles aproveitam aquele breve momento de confraternização antes de voltar aos seus clássicos combates, aos seus embates sem fim. Mas se você não acredita em mim, se você acha que isso não é prova suficiente, tudo bem, porque na verdade eu tenho mais evidência. Essas aqui um pouco mais substanciais. Bem, eu separei 2 fatos aqui para vocês que vão me ajudar a provar que o Coringa não morreu no final dessa história. O primeiro deles ainda é contestável e é por isso que eu vou estar mostrando nessa ordem. Pois acontece que o roteiro da Piada Mortal foi liberado na internet um tempo atrás, creio que por volta de 2016 ali. E esse roteiro, ele é bem descritivo, é bem longo, tem 128 páginas, a HQ tem muito menos, tem, se não me engano, 49 páginas. Mas essa não é a questão. O ponto é, os roteiros do Alan Moore são muito descritivos, falam de tudo que tá passando na cabeça dele, né, por essas cenas, e não há menção nenhuma da morte do Coringa nesse roteiro. Eu vou deixar um link, ele tá em inglês e as imagens estão com as letras bem apagadas, então vai ser difícil de ler, mas quem tiver paciência e souber inglês, pode acabar achando interessante ver e saber um pouco das intenções do autor em cada cena dessa história. Enfim, não há menção nenhuma da morte do Coringa, apenas disse que os dois perceberam que um dia vão acabar se matando e começaram a dar risada e aproveitar aquele momento de confraternização. E depois descreve a cena já descrita, com o foco nas poças de chuva e yada. Em 2015, o Alan Moore fez uma parceria com o site Goodreads, na qual ele respondeu 75 perguntas feitas por seus fãs. Uma dessas perguntas é muito importante para essa discussão de hoje. Eu vou citá-la e traduzi-la para vocês. Abre aspas. Por anos, fomos deixados para imaginar, devido à incrível ambiguidade dos efeitos sonoros, jogo de sombra e ação acontecendo fora de cena na Piada Mortal, o que aquele final realmente significa e se o Batman realmente matou o Coringa. Agora que eles estão fazendo um filme, se você estiver diretamente envolvido, você vai finalmente responder essa questão? O Alan Moore fez uma longa resposta que aborda não só a questão de o Batman ter matado ou não o Coringa, como também o envolvimento dele e opinião nessa adaptação de sua obra. Em resumo, ele diz que ele não tem interesse na história da Piada Mortal, que até fala sobre alguns arrependimentos dele escrevendo a história, e
que ele não aprova e não está envolvido na produção do filme. Mas o que é realmente interessante é o que ele diz a seguir em sua resposta, abre aspas. David, para o registro, minha intenção com o final daquele livro era ter os dois personagens simplesmente experienciarem um breve momento de lucidez nessa relação contínua, estranha e provavelmente fatal que eles têm um com o outro, atingindo o momento na qual os dois conseguem perceber o tipo de inferno na qual eles estão, e são apenas capazes de rir daquela situação desastrosa. Fecha aspas. That actually is pretty funny. Com essa análise, eu espero que vocês, que sempre tiveram dúvidas sobre a conclusão dessa HQ, consigam entender melhor as intenções do autor, o que ele planejava, e entender de uma vez por todas que não, o Coringa não morre no final da Piada Mortal. É claro que se essa é a sua interpretação da história e é o que você prefere acreditar, você tem todo o direito. A arte é subjetiva e você pode consumi-la da maneira que você quiser. Quero apenas deixar claro que o intuito original do autor nunca foi esse de ter o Batman quebrando o seu código moral no final da história, e que vocês não devem ver isso como uma verdade definitiva, porque, como eu falei, é apenas uma teoria, é uma interpretação que não é fiel à intenção original do autor. Bem, por hoje é isso, eu espero que vocês tenham apreciado esse primeiro vídeo e saibam que nós vamos ter muito mais. Eu planejo falar sobre Marvel, sobre Star Wars, sobre diversos livros que eu tenho lido e que eu acho muito interessantes, quem sabe até sobre música. Então, fiquem ligados, para variar um pouco, o próximo tema vai ser filmes da Marvel. Já que fizemos quadrinhos da DC, eu acho que não tem nada mais justo que filmes da Marvel. Enfim, se você gostou, se inscreve, porque vai estar vindo muito mais. Deixa um like, deixa um comentário sobre os pontos positivos e negativos do vídeo, para que eu possa melhorar no próximo. Muito obrigado e falou!